Opa, que legal, bastante gente. Bom, gente, então boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Enio, Ah, tá? obrigado. E imagina. Acho que a Hélia entrou aqui também, a Hélia Campos. Hélia, dá um oi aí se é você que entrou. Eu vi muito rápido aqui. Bacana, muita gente entrando, gente conhecida. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ó, e o Ciro tá Vamos aqui pela. pela namorada dele. Ei, Ciro, gostei de ver. Ele não tem Instagram, não tem nenhuma rede social. É, Gostei. Seja bem-vindo aí, Ciro. Muita gente legal. Que bacana, que bacana. Bom, a gente vai começar um pouquinho, então agradecendo a presença de todos vocês, explicar um pouquinho o que é essa nossa live. Já faz quase 3 semanas que o pessoal do Talentos Unidos entram toda noite, tá? E fazem lives, cada um fazendo diversos assuntos, né? Pra quê, gente? Pra tirar dessa monotonia, né, dessa quarentena que nós estamos. Gente, e o que é esse Talento Unidos? Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Talento Unidos foi o seguinte: os coaches certificados pela Gallup se reuniram, tá? Não só aqui no Brasil, tá? Reuniram todo mundo, para justamente para passar um pouquinho dos seus conhecimentos, compartilhar com vocês como que nós estamos usando os talentos no nosso dia a dia, tá? Então, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu talento, nós vamos entrando, vamos falando um pouquinho mais para tirar a monotonia, como a gente está se virando na quarentena, como a gente está superando essa crise, que não é fácil, e como cada um pode usar esse talento, que não é fácil, porque nós temos talento e cada um tem a sua dinâmica, e nós estamos aqui atualmente como? Confinados dentro de casa, né? Mas nós estamos aqui para ajudar. Todos nós somos profissionais que já trabalhamos na área, mas cada um com o seu público, mas nós temos o mesmo propósito. É estar aqui para ajudar e compartilhar. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje e nós vamos entrevistar o Enio, né? Que o Enio já conhece um pouquinho dessa ferramenta, ó, faz um tempinho já que ele conhece um pouquinho essa ferramenta. Ele vai contar um pouquinho para a gente. E nesse meio tempo eu também vou contando como eu estou usando meus talentos, que a minha maior dificuldade, para quem me conhece, é ficar sentada atrás de uma câmera, atrás do computador. Eu tenho a ativação, gente, ativação de quer correr, quer andar. Então a maior dificuldade é respirar fundo e ficar atrás de uma câmera quietinha. Quietinha. Não é fácil. O Enio tá rindo porque ele me conhece, ele sabe como eu sou. Eu estaria andando para lá para lá e ficar que nem os loucos. Tá? Então, Enio, se apresenta um pouquinho aí, conta um pouquinho de você para quem não te conhece. Bom, vamos lá. Já estou aí com meus 53 anos, bem vividos, e me formei em engenharia química, depois fiz pós-graduação em marketing. Vou tentar me arrumar aqui com o celular na mão, é meio complicado, mas vamos lá. Me pós-graduei em engenharia química, depois fui fazer alguns cursos de extensão, sempre na área de gestão, na área de finanças, porque muito cedo, até antes mesmo de eu me formar, eu já tinha me tornado um executivo de empresa, eu já era gerente de empresas antes de me formar, isso já era possível na época, né? Nos idos dos anos 90. Depois fui fazer algumas coisas fora da minha área, estudar algumas coisas não convencionais para o engenheiro. Ó, o Jonathan entrou aqui também. Bacana, muito bom a galera entrando aqui. A Elia confirmou que está aqui. Então, estou muito feliz com todo mundo aqui, o pessoal me dando um salve aqui. Oi, professor. Legal, estou muito feliz Tem em gente que acompanhar engenharia veio aqui, sabe, né? tanta gente entrando aqui. Né? E eu vi pela identificação que era a Elia. Que legal, devo muito a ela. Vou mencionar bastante a Elia aqui hoje. Ele Enfim, conta vamos um lá. pouquinho disso mesmo, então realmente você falou da Elia, né? Então, justamente isso aí, como você conheceu essa ferramenta poderosa aí dos coaches, de Então, pontos fortes. a Elia está aqui, estou muito feliz, né? Muito honrado com a presença dela, com a presença de todo mundo. Mas aí eu vou fazer uma deferência para a Elia. Por que, que eu vou fazer uma deferência para ela? Porque foi a Elia que me trouxe essa ideia. A Elia é uma amicíssima de longa data, né? É uma pessoa que eu admiro barbaramente, uma pessoa maravilhosa, uma grande profissional.
e nas nossas indas e vindas, por quê? Eu trabalhei 2 vezes numa empresa em que a Hélia trabalhou muitos anos também como representante nossa. Então, quando eu ia para o Paraná, e eu ia visitar clientes com a Hélia, e a gente, nas viagens, a gente mal ligava o rádio do carro, ficávamos conversando muito. E a Hélia é uma pessoa muito focada, muito dedicada ao desenvolvimento de equipe, essa sede de leitura, sede de conhecimento. Então a gente passava dias viajando ali pelo Paraná, interior do Paraná, e nos baseávamos em Curitiba. E num determinado momento ela falou assim: Enio, você já ouviu falar do livro Descubra Seus Pontos Fortes? Falei, não, me conta um pouco sobre isso. E aí ela entrou em detalhes e tal, falou, olha, no livro, inclusive tem lá depois, você chega num determinado momento do livro, que você entra num determinado site e faz o teste. Ela me contou um pouco mais, achei interessante, e logo depois da nossa incursão lá pelos clientes, não tenha dúvida, né? Eu fui imediatamente correr atrás desse livro, comprei, e eu costumo fazer o seguinte, galera, quando eu compro o livro e começo a ler, eu tô com ele aqui na mão. Tá lá, julho de 2011, foi quando eu li esse livro. Quando chegou num determinado momento ali, eu tive que ter a paciência, chegou no ponto em que ele indica para a gente fazer o teste. Falei, bom, acho que já me preparei minimamente com tudo aquilo que eu estou lendo, e, enfim, vamos fazer o teste. Mas assim, gente, eu vou confessar para vocês, para todos vocês, né? E talvez eu não tenha tido a chance de falar isso para a Hélia também, e tem mais gente que eu vou referenciar aqui, eu vou fazer uma deferência em relação enfim, vou traçar um pouco de uma trajetória aqui. Estou até um pouco saudosista do ponto que eu entrei em contato com isso. Você ouve muito falar de testes, disso e daquilo, né? Aí a gente entra com um pouquinho de receio. Bom, eu até me lembro mais ou menos a data, e até porque eu estou falando, eu me lembro essa data, depois eu vou reforçar aqui o porquê eu dou tanto detalhes daquilo que eu faço. Porque está ligado àquilo que eu descobri. Bom, fiz o teste. Finalzinho de tarde já, a tardezinha se encerrando, tive que ter a paciência de ficar lá uns 40 minutos, porque o teste é longo. Eu falei, cara, que roubada que eu entrei, esse teste é muito longo. Mas as perguntas eram inteligentes, interessantes, né? E aí, para minha surpresa, o teste veio em alguns minutos, no meu e-mail. Você faz um cadastro lá, veio em poucos minutos. E eu comecei a ler 5 talentos dominantes. Bacana, vamos lá. Conte um pouquinho sobre esses talentos. Aí, primeiro talento, comunicação. Li lá o que era comunicação. Segundo talento, input. Li o que era, né, o que é isso? Primeiro, comunicação. Segundo, input. Terceiro, contexto. Comecei a ler, falei, nossa, esse troço realmente é interessante. Vamos lá para o quarto. O quarto, estudioso. Falei, caramba, vamos para o quinto. O quinto comunicação, input, agora eu não lembro a ordem, esqueci. E analítico no último. E o último, analítico. O quarto, quando eu terminei, estudioso e analítico. Então comunicação, input, estudioso e analítico. Aí eu falei, caramba, meu, isso aqui, se é coincidência ou não, tem muito a ver comigo, né? E aí, para o povo que não me conhece aqui, ou um pouco mais intimamente, a Fabiana que está do outro lado aí, é minha esposa. Somos casados. A gente vai falar um pouco sobre essa relação também daqui a pouco. E aí eu falei, caramba, esse negócio funciona de verdade. Rapaz, pode ser que seja coincidência, pode ser que não seja, mas gostei do resultado.
a gente vai faz o teste meio na dúvida, né? Será que esse negócio funciona mesmo? Porque a gente recebe tanta coisa, né? Tanta, tanta proposta de grandes coisas aí. Confesso que eu entrei com esse pensamento. Falei, eu gostei, achei bacana, eu acho que traduz bastante sobre a minha personalidade, sobre aquilo que eu sou, né? Mas em primeira instância é aquela coisa que, legal, bacana. Falei, bom, eu vou submeter a algumas pessoas que me conhecem mais tempo para ver o que elas acham sobre esse resultado, né? Apesar de eu ter gostado, mas vamos tirar a prova. Aí quando a Fabiana chegou do trabalho, no final do dia, naquele dia ela chegou um pouco mais tarde, em função dos compromissos profissionais, e falou, eu fiz um teste aqui que eu achei bacana, eu queria a sua opinião. Ela leu, olhou para mim, aí o que você disse? Você lembra disso? Deixa eu dar um oi para a Alessandra, que acabou de entrar aqui, Lelê. Gente, é assim, eu bati o olho, falei assim, gente, isso aqui é você, Enio, A ler. né? Isso é você, não tem como. O Enio é super comunicativo, né? Vocês sabem disso, e ele consegue pegar, transformar todos os pensamentos dele na fala, ele consegue expor todas as ideias dele, ele consegue conceitualizar, né, todo o pensamento. Então, bárbaro. Mas o que me pegou mesmo foi no input e no contexto. Gente, input o que é? Você imagina assim, uma pessoa que tem um monte de caixinha, tá? E de repente você faz uma pergunta para essa pessoa. Escuta, você Monte do sabe... quê? Cortou, Fabiana. Monte do Cortou? quê? Tá, deixa eu voltar. O input, como se tivesse um monte de... Quando eu bati o olho no N, falando input, é como se tivesse um monte de caixinha dentro do cérebro dele. E quando você pergunta para o Enio, você sabe determinado assunto? Ele não vai responder imediatamente. Ele vai lá nos livros dele, porque é um estudioso, né? Tem bastante livro, e o input faz com que você até faça a coleção, o dele é de livro. Olha, então tá bom, você quer saber sobre esse assunto? Tá, olha, tal livro, tal página sobre esse assunto. Então ele é assim. Qualquer coisa que você pergunta para ele, tem em algum lugar. Ele sempre tem a resposta. E o contexto vem imediatamente, porque o contexto é o seguinte: ele não fala por achar, eu acho que é isso. Não, ele vai lá no passado, buscar as informações, ver se deu certo, por que deu certo, se deu errado, porque... e aí vai dar a resposta pra gente. Isso é o Enio, gente. É uma loucura esse talento como é eminente nas veias dele. Tá? E o analítico é isso também. O analítico é o seguinte, não existe um achismo. Se ele falar, ele falou porque ele pesquisou e ele sabe o que é isso. É certo. Isso, eu acho que, a palavra eu acho que não existe no vocabulário do Enio. Isso é o analítico que tem. Então, é bárbaro. Então, a hora que eu li lá o relatório, eu falei, gente, esse é o Enio. Tá? E aí, o que eu falei para você? Você lembra? Você falou, isso aqui é exatamente o que você é, sem tirar nem pôr. Essas foram as suas palavras. Isso aqui é você. E Aí eu aí, falei, caramba, que legal. Tinho, Ah, lembra que você teve uma transição de carreira? eu vou falar sobre isso. Depois, galera que está entrando aqui, obrigado. Mais gente entrou aqui, eu estou vendo. A Elia pôs um comentário aqui. Depois nós vamos abrir aqui para algumas perguntas, né? Para vocês que estão entrando, conhecendo um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa magnitude desse teste. E eu vou falar um pouco mais sobre esse teste do ponto de vista de pesquisador que eu me tornei, do ponto de vista científico. Do ponto de vista de um professor que trabalha com algoritmo, que eu trabalho com algoritmo também, né, para tomada de decisão em pesquisa operacional, tratamento matemático de programação linear para tomada de decisão. Então eu entendo um pouco mais sobre essa questão de ser tão poderoso esse teste, né? Aí nós vamos abrir aqui daqui um pouco para algumas perguntas, né? A E Letícia está Elia, perguntando, a Letícia está fale, perguntando qual é o nome do livro. É Descubra Seus Pontos Fortes. Letícia, a gente descubra seus pontos fortes, informações, pessoal, por mensagem. tá? E aí eu queria que a Elia colocasse aqui, se você lembra, Elia, dos seus 5 talentos dominantes, porque foi você que me suscitou isso, você que trouxe isso para mim, né? E aí nós vamos falar aqui um pouquinho como isso transformou minha vida, né? Você se tornou uma pessoa melhor? Não, eu vou. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso.
Aí depois eu submeti esse mesmo relatório para um grande amigo e irmão, Roberto Garcia Neves. Não sei se ele está aqui, eu não percebi ainda se ele entrou, né? E nós fomos almoçar e eu comentando com ele algumas coisas, estava com o relatório num envelope, propositalmente para a gente estava falando de transição de carreira, eu mostrei para ele, e aí ele me deu uma surra, mas uma surra. Ele falou tanta coisa, ele falou, como é que você vai colocar isso em prática? Cara, isso aqui é você, né? Eu já te vi falar, eu já vi suas palestras. Por que você não vai dar aula, cara? Você tem uma outra vertente. Eu já dei aulas, né? Então eu sempre falo isso, sempre falo da Hélia com muito carinho, porque trouxe isso para mim. Oi, Falo Carol, do acabou de falar, Roberto, Carol Carbone. falo do Roberto, apesar da surra que ele me deu naquele almoço, eu saí torto de lá, mas foi uma surra que valeu a pena, né? Que ele falou, olha, um direcionamento de carreira, isso, aquilo, pô, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Falei, legal, ó, bota isso em prática, você tem aqui o script do que você é, só está faltando o quê? Você colocar em prática essas coisas. E a partir de então, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? E depois de um determinado tempo, a Fabiana foi atrás da certificação internacional da Gallup para trabalhar com isso. E de um ano para cá, um ano e pouco para cá, a gente tem trabalhado isso, né? Claro, não sou formado, não tenho a capacitação, mas a Fabiana faz uma série de workshops, já pôde ajudar muita gente que estava ou com a carreira estagnada, ou ainda buscando o primeiro emprego, ou buscando um emprego porque perdeu o emprego. E vira e mexe a gente recebe uma ligação dizendo, olha, eu consegui o emprego, eu usei meus talentos. Acho que o Roberto entrou aí porque ele respondeu que não foi uma surra, foi uma sacudida. Quem bate esquece, quem apanha não, viu, meu irmãozão? Você bateu firme naquele dia, mas mesmo assim eu te amo, tenho um carinho excepcional. Eu troquei umas mensagens com o Roberto hoje, eu falei, embora a gente tenha, a vida da gente tenha distanciado um pouco em função dos acontecimentos e das nossas atribuições, mas eu o carrego no meu coração, viu, Roberto? Você bateu forte, mas acho que valeu. O que o Roberto não sabe é que quando ele deu essa surra em você, eu tinha falado exatamente antes em casa, mas sabe como que é, né? Não me escutou, mas foi almoçar e levou uma surra brava, Roberto. Aí eu cheguei em casa, só dei mais uns tapinhas assim, ó. Então valeu. Comecei a usar isso com mais intensidade, com mais. Então, ontem, na live de ontem, para quem assistiu, parece que o Marcelo, né, que estava falando ontem, ele começou a se empolgar. Eu falei assim, poxa, para quem não conhece o poder desse teste, se você fizer, evidentemente, com seriedade, respondendo lá os cento e tantas perguntas que o teste tem, parece ser piegas, né? Falar, o cara está exagerando. Mas quando a gente conhece isso, quando a gente começa a usar, quando a gente começa a colocar em prática e obter os resultados, o negócio é impressionante, é muito legal. Por quê? Eu costumo dizer assim, você fez o teste, você vai participar do workshop. Era que o Enio travou, ele para. Enio, repete que travou. Travou. Então, para quem não conhece, vendo as palavras do Marcelo da live de ontem, parece ser um negócio piegas. Pô, o sujeito está exagerando, mas não é exagero. Eu costumo dizer que quando você faz esse teste, você toma posse daquilo que você sempre foi. Esse é um jargão meu, está registrado já, né? É tomar posse daquilo que você é, tá bom? Se alguém for usar isso daí, ele vai pagar royalties para mim. Então, tomando posse daquilo que você é, daquilo que você sempre foi, e eu insisto, você vai levar isso para o seu leito de morte. Você é isso.
Então, peraí, eu entrei em contato comigo mesmo. Aí a pessoa faz o teste. A primeira sensação é assim, não tem novidade. Aí eu submeti às pessoas que eu conheço, submeti a minha mãe falou que eu sou exatamente isso. É. Se você levou a sério o teste, é esse o primeiro sentimento que você tem. O segundo sentimento, quando você vai se reunir ali com um grupo num workshop, né? Qual é a segunda sensação? Cara, eu sou isso, mas eu não sabia como usar. Eu não tinha domínio sobre isso. E aí você vê as pessoas comentando das suas particularidades. Para vocês terem ideia, agora falando de algoritmo, esse algoritmo ele foi baseado numa pesquisa muito séria, com metodologia de pesquisa, com metodologia científica, para investigar padrões do ser humano. E foi entrevistado um número muito grande de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas passaram por esse teste, salvo engano, né? E os pesquisadores do Instituto Gallup fizeram o cruzamento das respostas de inúmeros executivos de empresa mundo afora, né? E pegando esses resultados, eles começaram a perceber um padrão de resposta. E aí eles conseguiram, cruzando esse número considerável, e para quem trabalha com pesquisa científica e estatística, vai saber que mais de 2 milhões é uma amostragem considerável, e outra, no mundo inteiro. Então é um trabalho extremamente sério, com embasamento científico fabuloso, e aí eles, nesse cruzamento, eles mapearam, eles encontraram 34 padrões do ser humano, que eles chamam de 34 temas, de 34 temas, né? E é o mesmo, na tradução para o português é tema também, né? Em inglês é tema, e para nós aqui no nosso português é tema também. Às vezes uma questão de tradução tira um pouco da raiz do significado, e eles chamam de temas, né? E aí esse teste, a princípio, te dá os seus 5 principais padrões, que se você entrar em contato com eles e você tomar posse disso, é uma coisa espantosa, fabulosa. E a segunda coisa que se percebe no workshop é o seguinte: olha, realmente eu sou isso aí, mas eu não usava, como a Fabiana fala, e os coaches do Gallup dizem que é usar com propriedade, é usar intencionalmente, tá? O Caleb Começa tá a usar intencionalmente. Isso, você toma posse do que você é. Nada mais, nada menos. Aceita que dói menos. Isso. Vocês perceberam que ele está usando o input e o contexto dele o tempo inteiro, gente? Tá vendo aqui? Não preciso nem falar que ele está usando, né? Ele foi lá atrás, justificou, contou toda a história. É o contexto, o input dele, gente. Uma loucura como isso mostra no dia a dia, tá vendo? E aí, uma outra coisa que eu falo quando eu estou lá dando os meus pitacos no workshop é o seguinte: olha, você veio aqui, ninguém vai instalar nada em você. Olha, nós temos uma fórmula mágica que nós vamos instalar em você algo diferente, que você vai sair uma outra pessoa daqui. Absolutamente, nós vamos tirar de dentro de você o que você é e escancarar para você. Você vai ficar frente a frente, tete a tete, com aquilo que você sempre foi e não vai mudar. É aquilo que você é, mas é o quê? O que você tem de melhor. São os seus 5 principais talentos. E você vai aprender a trabalhar com isso. A segunda grande sacada que as pessoas já começam a ter 1, 2 dias depois que passam pelo workshop é o seguinte: cara, eu estou respeitando mais a opinião das pessoas, eu estou sendo um pouco mais tolerante com as pessoas.
É não tirar a sua, isso, é não tirar a sua essência. Alguém está falando aqui, o Carlos, É o né? O Carlos Duarte que está Duarte. falando. Foi o Duarte Isso. que falou, não foi o Roberto que falou a respeito de que só te deu uma sacudida. Ah, tá. O Duarte está aqui, grande Duarte. Uma pessoa que eu admiro enormemente também. Tá o André aqui, eu admiro todo mundo aqui, mas alguns são pessoas que intimamente me fazem muito crescer, né? Como pessoa e como ser humano e como profissional. Então eu tenho eterna gratidão a essas pessoas, né? Então, o terceiro ponto que as pessoas descobrem nesse processo é que a grande sacada, ninguém é igual a ninguém. E eu, num determinado momento da minha vida, eu cometi grandes equívocos, porque eu sou uma pessoa muito exigente. Eu digo que eu sou sócio fundador do Clube Mundial, do Clube Mundial dos Chatos. Sou muito chato, muito exigente. Coisa E às pouca. vezes, não é às vezes, muitas vezes você exige de outra pessoa aquilo que ela não pode dar, né? E isso traz à tona exatamente essa lucidez. E eu tenho um outro jargão, que algumas pessoas aqui que convivem mais comigo, elas sabem, elas vão lembrar. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá o que não tem, gente. Então, como é que você vai exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem? Agora, vamos transpor isso para o meu relacionamento interpessoal, para o meu relacionamento com a Fabi aqui, que eu sou casado com ela, né? Para o relacionamento com o pessoal das minhas equipes, né? Não acabei de falar, né? Entrei na vida acadêmica e coordeno 2 cursos de engenharia. Como é que eu vou tratar com os meus professores? Se ninguém é igual a ninguém. Então você começa a respeitar o limite das pessoas. Não estou falando limitação, hein? Não é. O caso aqui não é limitação. Eu estou falando de limites, daquilo que a pessoa é capaz de fazer ou não. Né? Então, eu não estou falando de limitação, que é diferente. Os limites. Por quê? Você sabe que você tem padrões. E o grande barato, quando você começa a descobrir esses padrões, você vai lá na mais tenra infância. Ontem nós tivemos um depoimento do Marcelo, que é coach dessa área, e ele lembrou de coisas da infância dele. E você vai até a sua infância e resgata tudo isso. Fala, caramba, meu, mas eu sou assim desde que eu nasci. Ô, o Julinho Eu sou entrou também. assim. Seja bem-vindo, Julinho. O Julinho entrou. Então, eu tô numa constante descoberta daquilo, né, o reencontro daquilo que você sempre foi e sempre vai ser. E uma outra coisa que sempre nos perguntam, né, Fabi? Os meus padrões mudam? A resposta Não, pessoal, a resposta é um categórico gravando de não novo, hein? mudam. Enio travou. Não Para mim muda, não viu, travou. gente? Não muda nunca. Você pode fazer. Para mim não Voltou? mudou, não. Voltou. Então melhorou. Não muda, os Legal. padrões não mudam. Você pode refazer o teste e vai dar a mesma coisa. Não tem necessidade de refazer o teste. Não muda. Você nasceu com Ó, eles. o Clécio entrou aqui também, já fez esse Ah, tá. processo com a gente, fez um workshop, gente que conhece um pouco disso. Então, esses padrões, eles não mudam, eles são permanentes. E o que acontece com esses padrões? E veja, se você tem uma habilidade, se você tem um determinado talento, quanto mais você usa, quanto mais você toma posse dele, melhor ele vai ficando. Então, o que a gente sempre diz é isso. Ele vai mudar para melhor, mas não é que ele muda o padrão, é que você aprende a usar essa ferramenta. E aí E eu você falo para os começa a meus, compreender um pouco o outro também, né, Enio? totalmente, não é um pouco, totalmente o outro. Você começa totalmente a entender o Ser mais outro. tolerante, como você falou. Muito mais tolerante. Mesmo que você não saiba quais são os 5 talentos dominantes dele. Porque o cara nem sabe o que é isso.
O sujeito Não, nem não sabe o sabe, que é mas isso. você começa, como se fosse um radar, você começa a identificar no outro um padrão e você começa a perceber, e aí é onde seja realmente o tolerante. Quando a gente fala aqui, que ele até comentou, nós somos casados, e como a gente lida com isso, né? O Enio, quem conhece, nós somos opostos, eu e o Enio, totalmente. E aí você mostra, mas como que é conviver com uma pessoa que é oposta? Apesar que os dois têm comunicação. Ele tem em primeiro e eu tenho em segundo, tá? Mas só. Os outros deles é totalmente diferente do meu. Tá? O Enio, eu tenho, em segundo eu tenho, então primeiro eu tenho carisma, eu tenho comunicação em segundo, ativação em terceiro, por isso que para mim é super difícil ficar aqui parada, enquanto o Enio está ali olhando o contexto, o input, eu já fui. Aí eu não deixo para amanhã que eu posso fazer ontem. Ó. E aí depois disso eu tenho pensamento estratégico e eu tenho realização. E realização é o seguinte, não importa se é sábado, domingo, feriado, se é quarentena, eu tenho uma programação que eu tenho que fazer, e se eu não faço isso no final do dia, eu fico enlouquecida. E aí, como que a gente faz para ter essa diferença entre os dois? É isso, é o respeito. Então, ele entende, por eu ter todas essas execuções, essa loucura de rapidez, ele acaba entendendo que eu sou muito mais rápida, eu quero fazer as coisas mais rápido, e eu não consigo esperar. E eu, por outro lado, eu consigo entender ele, porque ele tem o contexto, ele precisa analisar primeiro, ele não vai sair correndo fazendo, ele não tem ativação. Ele precisa analisar primeiro, precisa procurar nas caixinhas dele. Então, o bacana é isso, porque um complementa o outro. Então, tem hora que ele pega e fala, Fabi, calma aí, não vai sair correndo, não. Deixa eu verificar se é esse o caminho. E tem hora que eu pego e falei, vamos logo que já nós temos que sair e fazer as coisas, não é aqui, não adianta você ficar analisando muito. Vamos embora. Então a gente, se une, a gente faz essa parceria, que é isso é bacana, quando a gente começa a perceber no outro os talentos, aí começa a unir. É a mesma coisa que a gente fala numa equipe, né? Uma equipe de trabalho. Se a equipe, cada um usa o seu talento, que que sabe fazer melhor, essa equipe vai ser totalmente produtiva, porque um faz o que sabe fazer e deixa para o outro faz, eu não preciso saber fazer tudo. Então, assim, eu não preciso saber onde que está o livro, onde que está determinado assunto. Eu não preciso saber o que aconteceu lá na Grécia passada. Eu pergunto para ele. Eu brinco que chamo de Google. Google, me ajuda? Tá? E por outro lado, ele precisa dessa minha execução que eu tenho, que é na realização, de entregar rápido, da ativação de fazer as coisas, e o pensamento estratégico, o mesmo carisma, né? E ele precisa disso, então a gente se une, então ele não vai precisar preocupar. Fabi, me ajuda aí. E faz as coisas, né? Então é bem interessante essa união, né, Enio? Que a gente faz essa troca aqui. É muito interessante. Aí o Duarte está falando aqui, você é uma ariana. Não, não é pisciana, Eduardo. Luciana. Contrário. Pisciana, não é ariana, não. Aí entrou aqui o Vinícius Zumba, que deu um salve aqui, o Carlos Eduardo, alunos meus, queridos, todo mundo prestigiando a live. Então é o seguinte, imagine você entendendo como as pessoas funcionam de acordo com seus padrões naturais, e você usando isso no seu dia a dia profissionalmente, em equipe, para tirar trabalhos em equipe. O melhor trabalho. A gente fala de alta performance. Como é que você vai tirar alta performance exigindo de alguém aquilo que ela não pode entregar? Então, de novo, ninguém dá o que não tem. Então, eu sou o líder da equipe. Eu sei como funcionam os padrões das pessoas. Você começa a tirar o melhor que essa pessoa pode dar. Certo? Você entende melhor essas pessoas. Então, é um negócio bárbaro, um negócio impressionante. Então, Tá. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês aqui. Eita, travou, hein, ó. não, tá. Tá dando uma travadinha. Para mim, não tá travando em nenhum momento. Aqui de onde eu tô, não tá travando. Se tá travando, me avisa. Aqui dá uma travada, tá uma travada. E é legal de contar até um pouquinho para as pessoas, não sei se você está me ouvindo. Alguém está falando aqui, a soma de adversidade não são sucesso, mas o produto das relações da diversidade alinhada a um propósito. Exatamente, a gente não consegue ver quem que falou.
Mas é isso mesmo. Agora é o seguinte, nesse momento de confinamento, de crise, Isso, quero que você conte um pouco. uma crise sem precedência, uma crise sem precedentes. O mundo inteiro parou em função de todo mundo que sabe aí o que está acontecendo, não vou ficar perdendo nosso tempo falando sobre o Covid, mas da noite para o dia, a gente deixou de ter as nossas atividades normais e passamos a fazer as atividades, quem pode fazer remoto. Imagina a gente, pessoal, aí com 30 anos no sistema GLS. O que é o sistema GLS? Giz, lousa e saliva, dando aula, passar a dar suas aulas através do computador. Então nós tivemos que nos reinventar. Ou você faz, ou você faz. É o que a gente tem que buscar. Então, aí a Fabiana ficou meio assim, falou, poxa, como é que a gente vai dar aula para uma galera pelo computador? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí o que eu particularmente comecei a pensar, né? Eu gosto muito de provocar meus alunos no bom sentido, e tirar o máximo deles, né? Então eu falei, eu tenho que fazer isso funcionar também nas minhas aulas. E olha, acreditem, o que tem dado certo porque eu tenho recebido feedbacks, né? Então não é um julgamento meu, não é um pré-julgamento. É o passar para os alunos e obter a resposta, né? Então, o que eu tenho usado muito? Eu tenho usado muito o talento comunicação, o talento input, o talento contexto para fazer com que as minhas aulas fiquem interessantes. Aí conta aí para o pessoal, Fabi, essa observação nesse mundo louco, que a temática dos Talentos Unidos é trazer como as pessoas estão usando seus talentos, que conhecem os seus talentos, que tomaram posse dos seus talentos, e estão usando esses talentos para vencer essa adversidade. Então conta a sua observação, porque você está ali, você está usando, você está no piloto automático. É como aprender a dirigir. No começo você se atrapalha, mas depois de um determinado tempo você é capaz de rodar aí 300, 400 quilômetros dirigindo sem perceber o que você está fazendo ali, mas de uma maneira natural. E a mudança dos talentos é exatamente essa. Você usar de uma maneira muito natural, de uma maneira muito suave, muito tranquila. Você começa a ter tranquilidade ao usar os seus talentos. Então, eu estou usando ali. Aí, ela, observadora, ela queria duas coisas. Saber como é que ia ser a dinâmica da aula, como é que a gente ia se virar com isso, né? E eu era a cobaia. Eu dei uma aula de geopolítica, engenheiro dando aula de geopolítica. Vocês conseguem encarar essa? Como que o engenheiro vai falar de geopolítica? E com paixão, né, Fabiana? Fala aí para o pessoal como é que foi a sua observação. Então, com essa quarentena, né, as pessoas tiveram que se reinventar, porque estão trabalhando de casa. Então, nós temos sorte, né, por ser professores, tá? Além de coach, eu sou professora também junto com ele, nós estamos dando aula ao vivo. Então, a maior preocupação era exatamente essa, né? Era uma ferramenta nova para a gente. A gente está acostumado com o quê? Com sala de aula presencial. Né? E para o Enio, que tem o input, o contexto e o analítico, foi muito tranquilo. Então, para ele chegar aqui, abrir um computador e se comunicar através do computador com os alunos, foi muito fácil. Né? Rapidinho, ainda como engenheiro, ligo ali, tudo bonitinho, ele usa as ferramentas com a maior naturalidade, como se tivesse 15 anos que estivesse usando aquilo. Tá? E aí eu fiquei do lado grudadinha para ver como ele fazia. E ele começou a dar aula de geopolítica e para falar uma coisa que era o contexto atual, ele foi lá atrás e começou a explicar para poder dar um exemplo e foi bárbaro, porque os alunos ficaram super empolgados, eu vi a reação ali, porque eu estava escutando, eu estava na sala de aula com eles, e foi muito bacana porque ele consegue trazer do passado tudo que aconteceu para um exemplo no futuro, do presente. E aí, dentro desse input, ele vai lá, ele puxa daqui, puxa dali, e ele consegue colocar isso. Então, ele usou na hora os talentos dele
né? Além do analítico, que foi super fácil para acessar em ferramentas, que eu não tenho isso. Então, os meus talentos são todos de influência, todos de execução. Então, para eu ficar atrás de um computador, para eu começar, eu estou dando aula, mas eu me atrapalho com as ferramentas. Por quê? Porque eu sou ligada no 220, né? Deu para perceber? Mas eu gosto de pessoas, o carisma ele precisa disso. Então, quando eu coloco a telinha lá, e para eu ficar sentada 3 horas atrás de uma mesa, então ele percebe na hora, ele percebe o que é a minha aflição, porque que é a minha ativação. Mas o que eu fiz? Como eu conheço meus outros talentos, não só os 5 talentos que são os 5 talentos dominantes, eu conheço. O meu 7º talento é um talento que eu acho que todo mundo tem que ter, principalmente nessa situação que nós estamos tendo hoje. Chama adaptabilidade. Nós temos que nos adaptar à situação. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei meu 7º talento, que é a adaptabilidade, e coloquei na frente da ativação, que é 3º. Então, eu fiz o quê? A me adaptar a dar aula atrás do quê? De um computador. Lógico, fico cutucando meus alunos. Ei, vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Coloca a câmera, eu quero ver, eu tô falando sozinha. Por quê? Porque eu preciso de gente. Mas o que é isso? É o meu carisma, gente. O carisma ele precisa de gente. O carisma fala pelo cotovelo. O carisma dá bom dia pro cachorro. Ele para conversar com o poste. Então, você imagina uma pessoa que tem esse talento ficar parada atrás do computador. Então, eu me controlo ao máximo. Vocês estão vendo aqui que eu fico me mexendo para ficar atrás do quadradinho. Ao contrário do Enio, que você vê que ele está calmo, sereno. Por quê? Para eu conseguir me controlar. E eu uso a minha adaptabilidade para adaptar à situação. Então, como nós estamos usando nossos talentos? Nessa situação, o Enio, na hora, ele está usando todos esses talentos que a gente percebe que está dando uma aula maravilhosamente bem, está conseguindo passar para os alunos. Eu também estou, porque eu tenho meu carisma, eu vou conquistando, eu vejo esse feedback também. Mas eu deixo esse meu talento de ativação um pouquinho para trás, coloquei a adaptabilidade na frente, para a gente conseguir passar o nosso dia a dia. E aí aquela perguntinha, né, que sempre fala, e foi até tema do Fantástico, né, Enio, do domingo. Como que os casais estão conseguindo conviver no dia a dia, confinados? Né, a gente até brinca, né, o que vai ter de divórcio, de separações depois disso aí. Para nós é muito tranquilo, porque ele me respeita, ele respeita esses meus talentos que ele sabe que eu tenho, e eu respeito ele também. E a gente usa um ao outro. Eu tenho positivo em sexto, gente. Então, eu não vejo nada de ruim. Eu vejo que tudo vai melhorar. E vamos atrás disso. Até que sou eu que vou pra rua, fazer as compras, aquela coisa toda. Mas, então, a gente se ajuda. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né, Enio? Esse é o grande segredo nosso daí. Né? De conseguir fazer essa parceria. E essa complementaridade, né, você usando aquilo que o outro tem em benefício mútuo, não é tirar ou explorar, é benefício mútuo. Ô, Fabi, vê se você consegue dar uma lida aí no que Ari Amaral escreveu, que aqui está bem em cima do meu rosto, em branco, eu não consigo ler, mas parece ser uma coisa bem, bem interessante. Ela colocou assim, fantástico, é sensacionalista. Com toda a rede Globo, quanto mais desgraça para eles, melhor. Foi o que eles colocaram no Fantástico, eu concordo. Não, mas tem alguma outra coisa a mais aí que ela colocou. Ó. Soma é uma visão cartesiana, não... Aí eu não consigo ler mais. Deixa eu ver já aqui. Passei dos 40 também, fica difícil. Está bem em cima do meu rosto, eu não consigo ler. Então, essa complementaridade, não exploratória, mas de unir forças é interessante. Muitas vezes a Fabiana... Muitas vezes a Fabiana ela fala assim, olha, veja que o texto que eu criei, dá uma olhada. Aí eu devolvo todo mudado. Ela fala, nossa, cara, que maravilha. O padrão da comunicação. Você consegue tornar aquela comunicação mais efetiva, mais direta. Então, são os talentos trabalhando. Então, nesse momento aqui, que a gente está tendo que se reinventar, e provavelmente, quando a gente voltar, as coisas não serão mais as mesmas, né? Porque haverão mudanças e também haverão transformações. Mudanças você volta a ser o que era, mas transformações não. Transformações, elas não voltam mais ao ponto que eram. E eu acredito piamente em transformações. Diga aí. Ele colocou assim, o sucesso é a soma das diversidades e não somente das igualdades. É isso aí, Juliana, você tem uma parceria... Isso, Quando você tem tranquilidade, não vem coisas novas. E a humanidade avançou
por conta das adversidades. Então, imagine você dominando talentos, os seus pessoais, da sua equipe. Então, eu insisto, você quer a alta performance, você quer tirar bons resultados das equipes, aprenda os padrões dela. Primeiro, conheça-se, né? Primeiro você. Primeiro conheça-se. O E autoconhecimento é o explore isso. principal. O autoconhecimento é fundamental. Eu gostaria de convidar o pessoal aqui, Fabiana, a gente já falou demais, né? E como a gente usa isso, Quase no horário a gente já estourando vai já. aqui. Então, porque a gente tem que ir no nosso limite, que é às 21 horas. Eu Dois de queria abrir aqui, comunicação, você viu como que é. eu já vi muitos alunos aqui, muita gente dando oi, quem não conheço. O João Leonardo entrou aqui agora há pouco. Isso me alegra muito ver tanta gente aqui participando com a gente. E vamos abrir para que alguém que queira falar alguma coisa se manifeste aí, a gente que queira fazer Fazer alguma uma pergunta. pergunta. Participando aqui ainda, ela colocar aqui, A Carol está se lembra, perguntando, mas tem que sair. pode Obrigada, Carol. Tá vindo, Carol. tá? Travou ele de novo. Então, eu queria que o pessoal colocasse aqui algumas perguntas, o que elas têm de curiosidade, se a gente puder responder aqui, vai ser um prazer. Olha aqui, a Vânia está colocando aqui, um exercício incrível é o compartilhamento das necessidades e contribuições dos temas entre as pessoas que convivem e trabalham juntos. Exatamente isso, Vânia. Então, Isso é fantástico. o Fantástico. convívio é difícil. Se imagina agora que nós estamos todos obrigados a ficar, né? Porque nós estamos respeitando e nos respeitando. Eu acho que é o principal, né? Então, a gente está nessa quarentena. Então, é saber administrar, saber entender o outro. Isso realmente é um exercício incrível e é muito bacana que a gente consegue. Tá? Bem legal. Deixa eu ver se tem mais Danilo acabou de entrar aqui. Oi, Danilo. Que bom que você está aqui. Adorei, mas tenho que sair. Acontece. Tem Quem bastante mais gente quer ainda. fazer pergunta aqui? Tem bastante gente que está entrando ainda. O Danilo te deu um oi aí. Deixa eu ver no nosso horário aqui. Senão o Instagram, ele corta a gente, viu? Bom, gente, assim, então, agora faltam 7 minutinhos. Então, antes até que corte, que a gente entre em um outro assunto, queria agradecer, né, por vocês estarem aqui. A gente vai estar aberto, quase todos vocês conhecem a gente, pode mandar pergunta. Eu, principalmente aqui, estou à disposição de vocês. Quem quiser conversar, trocar um pouquinho de experiência, até aconselhamento, né? Porque assim, a gente pode trocar o que a gente está fazendo para nos ajudar. Eu acho que esse é o nosso propósito. Eu acho que é o propósito aqui do nosso Talento Ninja esse. É poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência para poder ajudar a passar isso que um dia passa, gente. Passa, a gente não sabe quando, mas vai passar. Mas eu estou aqui à disposição, nós estamos à disposição. Amanhã tem mais lives com mais assuntos. Eu acho que vocês entrem às 8 horas da noite novamente, né, para poder continuar aprendendo um pouquinho mais. E estamos à disposição, né, Enio? Se eles quiserem mandar perguntas, pode mandar para a gente no particular, a gente vai responder. Não percam o programa de lives. Essa aqui já é a terceira semana. A gente encerra amanhã. Amanhã tem mais lives. São lives muito bacanas de você A Vivi acabou de entrar aí. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Porto Alegre. As pessoas estão dando parabéns aí. Muito bacana. Obrigada mesmo. Quem está entrando falando com a gente. Para quem entrou atrasado e não conseguiu ver na íntegra, inclusive as outras lives, essas lives estarão sendo disponibilizadas no YouTube, para que vocês vejam a posteriori. E também aqui, acho que dá para acessar também pelo próprio Instagram. A Vivi chegou no final, Vivi, mas depois eu te passo na íntegra. Eu mando o link para quem quiser. Tá? Para ver isso na íntegra, que é bem bacana, que a gente sempre aprende um pouquinho, essa troca de experiência nossa é muito bacana na situação que nós estamos aqui. Tá? Obrigada, Caleb, aí. O Caleb é o mentor, o Caleb é uma pessoa excepcional, gente, vocês têm que conhecer e nunca percam a live dele, é bárbara, é bárbara. A Vivi disse que já vai entrar no YouTube. O que o André colocou aí, Fabiana?
Ai, meu Deus do céu. Ao Vamos nos ver se o nosso André conhecer, aqui. ao nos conhecer é bem possível identificar atividades e trabalhos que não conheciam. Eu não estou vendo aqui, menino. Deixa eu ver se eu consigo. Que não combinam com o nosso perfil. Isso. O Tá, canal ao do identificar. YouTube, gente, é Peraí, Talentos peraí, Unidos, peraí. tá? Ao não conhecer bem é possível identificar atividades e trabalhos que não combinam com o nosso perfil? Sim, é possível. É possível com você, André, identificar atividades que não são do seu perfil. Por exemplo, posso falar o que recorrentemente a Fabiana fala. Eu não vivi para ficar atrás de um computador fazendo planilha, Não! né? Que Então não enlouquecido! combina. Atenção! Mas isso não significa que ela não vai fazer o melhor. Ela vai, porque um dos talentos que ela tem é a realização. O que acontece com quem tem realização? Se você pega, pode ser um abacaxi para descascar naquele dia lá, um pepinaço. Ela vai reclamando, mas ela vai entregar o melhor dela. Por quê? E E tem que se ser ela não naquele fizer o dia, gente. melhor, e tem que ser naquele dia. Quem tem realização tem que entregar. Fala assim, eu estou derrotada porque eu não consegui fazer aquilo que eu planejei no dia. Quando ela Acho que consegue fazer tudo o que ela planejou no dia, ela fica realizada. fico bem. Exatamente, É, senão eu fico muito frustrada. Por isso que eu gostei muito de dar aula. É uma delícia, porque eu entrego o que eu tenho no dia e vou embora dormir tranquila. Eu acho que é por aí. Então, realmente, gente, nosso horário está estourando. Quero agradecer demais. Né? Acho que eu não sei se a Marcela Pinotti que entrou, não lembro dando um oi aqui, não dá para ver os nomes, está tudo meio apagadinho. Né? O James está assinando aqui. Bacana. Então, gente, pode entrar. Pode, passe mensagem pra gente, pessoas que vão me perguntar, que vão me mandar o link, vai dar o ok para aceitar no Instagram, pode mandar aí que eu vou aceitar, pode ficar tranquilo, né? E tem uma pessoa que está saindo aqui agora, o Clécio está entrando, saindo agora porque tem que fazer alguma coisa em home, mas obrigada, gente, muito obrigada por vocês terem entrado pessoal, aqui, né? muito obrigado pela participação, Meu pelo pai tempo de agradece. vocês, Meu pai pelo ficou tempo aqui, de gente, lá em vocês. Pinheira. Obrigada, pai. 82 anos, aprendi a entrar hoje. Fiz uma teste com ele, entrou. Muito obrigada por estar Que aí. legal, Minha irmã, minha sensacional. cunhada, meus cunhados, estão tudo aí. Muito legal. Família unida na quarentena. Minha mãe também deve estar aí escutando, junto com eles, bem bacana, gente. E estamos aí, força para todos. E entrem aí amanhã novamente para ver aí o próximo tema. Enio, eu queria agradecer, né? A gente está sempre junto, mas eu quero sempre agradecer teus talentos, que sempre me ajudam bastante. E obrigada aí por teu depoimento, eu acho que Eu, ajudou muita gente. Eu acho que essa é a é, nossa experiência, o que nós compartilhamos, acho que deu para dar uma ajudada em algumas pessoas aí, para eu saber é como que é o sempre, convívio. é sempre muito bom poder ajudar e eu quero parabenizar o Caleb que está aqui, dando as dicas aí do acesso no YouTube, que é Talentos Unidos. Isso. Acessem lá, vejam as outras lives, vejam o que o pessoal tem de experiência para passar para vocês e que vocês tomem consciência do quão poderoso é esse algoritmo que traz esses temas que traduzem realmente o que você é. O negócio é muito sério, sério demais. Caleb, você sabe da admiração que eu tenho por você, você é Nós um cara dois, iluminado, né? ó. Sim, você é um cara iluminado, foi você o sujeito que puxou essa série de lives. Parabéns, cara, você está de parabéns. Sensacional essa iniciativa sua e está E trazendo tanta parabéns à gente aqui equipe do para. Talentos Unidos por esse Parabéns trabalho. todos que estão participando e mais gente vem por aí. Amanhã tem mais, gente, não percam. E para Tá? quem não puder, não esqueça, acesse o YouTube e vejam no momento que você puder. Tá bom? Um grande A Glaucia abraço para vocês. da Glaucia que entrou agora. Depois a gente pega o link aí para vocês verem melhor. Entra no YouTube, Talentos Unidos, que vai estar a nossa e as outras também. Tá? Agradeço aí todos e vamos aí, força juntos, superar tudo isso aí e compartilhar um pouquinho dos nossos talentos, gente. Isso é muito importante. Obrigada, Enio. Obrigada a todos.
Né? Nós estamos Tchau. agora. Tchau, gente. Ó, Tchau, tchau. Até mais. Ó, meu coraçãozinho do carisma para vocês. Ó, ó o carisma. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.